Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na terça-feira, o deputado Coronel Tadeu, do PSL, gerou polêmica ao quebrar uma placa em exposição na Câmara que mostrava um negro morto por um policial militar. Parlamentares da oposição reagiram. O deputado Coronel Tadeu, do PSL, que quebrou uma charge em uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra na última terça-feira, vai responder por isso no Conselho de Ética da Câmara. Deputados de oposição acionaram o colegiado, classificando o ato do parlamentar como uma manifestação racista de ódio e alegando quebra de decoro. O PSOL também entrou com representação na Procuradoria-Geral da República. Nesta quarta, partidos de esquerda realizaram um protesto no mesmo corredor de exposições e colocaram uma série de cartazes com a imagem rasgada por Coronel Tadeu e outras charges em alusão ao mesmo tema. Para o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL, Coronel Tadeu fez uma defesa dos policiais. Ele criticou a oposição. Fazer uma generalização de que todos os policiais contribuem para a morte de negros no Brasil é uma visão parcial do problema e certamente tão preconceituoso quanto o racismo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na terça-feira repreendeu o deputado do PSL, se disse a favor de um meio termo. Eu já tinha recebido reclamações, a nossa diretoria responsável estava analisando, né, seria uma decisão da casa achar que aquilo de fato era um excesso, ver se a gente consegue encontrar um caminho onde a gente respeite o trabalho, né, do artista, mas ao mesmo tempo também a gente valorize a nossa polícia. Após um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a placa vandalizada foi recolocada no lugar onde estava. Também foi fixado um pequeno texto dizendo que a bancada negra sabe que a charge não representa toda a corporação. A mostra tem previsão de ficar exposta aqui no corredor que liga o plenário às comissões pelo tempo de um mês. O tema foi comentado por Josias de Souza e Bruno Garchag no Jornal da Manhã. O deputado tinha todo o direito de criticar um quadro. Ele é policial militar, o quadro continha uma crítica à polícia, tinha todo o direito de criticar. O problema é que ele arrancou o quadro da parede e depois destruiu. Fez isso nos corredores do parlamento. O que é o parlamento? Num resumo simplório, o parlamento é uma alternativa civilizacional à violência. É um artifício que foi inventado pelas sociedades para resolver os seus conflitos sem recorrer à violência. E o parlamento foi feito para parlamentar, para falar. Ali as divergências têm que ser resolvidas com a única arma admissível num ambiente democrático, que é a palavra. Portanto, o coronel Tadeu, poderia ter feito uma média com seu eleitorado, que é o eleitorado, ele é policial militar, o eleitorado da polícia, poderia ter divergido do conteúdo do cartaz, do quadro, mas ele tinha que fazer isso sacando a palavra. Ele preferiu usar o destempero e recorreu à destruição de patrimônio alheio, e isso não é razoável num ambiente democrático. Então, o deputado errou, precisaria ser punido por conta disso, e não será. Esse episódio é todo lamentável, os dois lados estão errados. Fazer aquela exposição com aquele posicionamento claramente ideológico e equivocado. Quer dizer, quando você bota um desenho, expõe um desenho com um policial militar e uma vítima ali, identificando como sendo uma vítima negra, o que se está dizendo é que a polícia como um todo, ou seja, todos os policiais matam os negros e todos os criminosos são negros. São duas mensagens completamente equivocadas. Então, do ponto de vista ideológico, essa exposição, ela é ruim, ela é nefasta e ela inviabiliza o debate. Não é isso. Teve alguma... Eu tive o cuidado de procurar. Não tinha um quadro com a imagem de um traficante matando as pessoas na favela, que é o que mais acontece. Não tinha um quadro. Pelo amor de Deus, não faz um quadro com um traficante matando os moradores dentro da favela, moradores honestos, maioria esmagadora. Não tinha um quadro. Aí bota um quadro com um policial matando um negro, passando duas mensagens que são erradas, de que todos os negros são bandidos e são mortos pela polícia, e toda a polícia mata.
Agora, reagir como o deputado reagiu é inaceitável. Ele podia aproveitar um momento como esse para estabelecer uma discussão a respeito do conteúdo e do tipo de posicionamento político que essa turma da esquerda faz, que, repito, inviabiliza o debate. Aí não, o sujeito cai na armadilha de pegar o quadro, jogar no chão, quebrar, faz um outro espetáculo e se coloca de forma completamente equivocada num debate necessário, num debate importante. Ou seja, os dois lados estão errados e é preciso que se diga e se celebre o seguinte: a maioria das pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, nas favelas, são pessoas honestas. Essas pessoas têm que ser protegidas, inclusive pela polícia, essas pessoas têm que ser protegidas pelo Estado e essas pessoas têm que fazer parte do debate político. Elas são ignoradas. Assim como os policiais, a maior parte dos policiais, dão a sua vida no combate à criminalidade. Esses policiais têm que ser valorizados, têm que ser celebrados pelo trabalho que faz. Não podem nem os mais pobres, nem os policiais serem reduzidos a uma mensagem ideológica e infame como essa. No início da semana foi divulgado um estudo do INPE apontando que houve um aumento de 29,5% no desmatamento na Amazônia entre agosto de 2018 e julho de 2019. O assunto foi comentado no Morning Show com a presença do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval. Vamos falar de uma que também está mexendo aí com o noticiário, que é o desmatamento na Amazônia, que cresceu quase 30% em 12 meses. Vamos para os detalhes dessa notícia, Vini. Bom, é a manchete, na verdade, da maioria dos jornais, né, nessa terça-feira, né? Exatamente, e que acaba corroborando aquelas informações prévias que tinham sido dadas aí alguns meses atrás, né, Edgar? Então, o dado oficial é de 29,5% do aumento aí desse desmatamento entre agosto de 2018 e julho de 2019. São dados do PRODES, que é um sistema aí do INPE, que mostra que mais de 9.700 quilômetros quadrados, 9.700 quilômetros quadrados foram desmatados. Uma área aí, Edgar, só para a gente ter uma ideia, 6 vezes maior que a cidade de São Paulo. A maior concentração, cerca de 84%, ocorre nos estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Esse aumento de quase 30%, Edgar, é o terceiro maior da história, ficando atrás apenas dos anos de 95 e 98, ou seja, mais de 30 anos atrás. Os dados consolidados devem sair em maio de 2020, mas ontem já teve esse anúncio, que foi um anúncio oficial mesmo, teve a presença ali até do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que afirmou que muito desse aumento se deve aí ao trabalho ilegal, à economia ilegal na Amazônia. Também falou de problemas de governos anteriores e disse que vai ter uma reunião amanhã, né, para poder tratar aí de algumas ações, de algumas medidas contra o desmatamento. Quem estava presente também nessa reunião, nesse anúncio, foi o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, que diz que quer aí também estudar um programa em conjunto com o Exército para levar mais cientistas à região e ajudar aí nessa luta contra o desmatamento, que é uma pauta, né, Edgar? É uma questão que tem levantado muita polêmica esse ano. Nós tivemos o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, sendo demitido justamente por confrontar aí dados oficiais do governo. Teve toda aquela guerra também com Emmanuel Macron, presidente francês, a briga do Bolsonaro com as ONGs também, dele fazendo aquela acusação de que as ONGs estariam também envolvidas aí por trás de todo esse desmatamento. E agora, Edgar, a revista científica Global Change Biology divulgou um estudo no último domingo, mostrando que as queimadas deste ano na Amazônia foram as piores desde 2010, e o que chamou a atenção desse artigo é que ele trouxe que alguns cientistas e alguns servidores públicos de entidades federais não quiseram assinar o seu nome no estudo com medo de represálias do governo federal. Arthur, vou começar contigo. Tem uma série de coisas que a gente pode colocar nessa sacola aí que o Vini traz de informação pra gente, desde a falta de material humano para
para cobrir uma área vasta como é a área da Amazônia, mas para ficar só no campo da questão do governo de turno ali. Você fez algumas críticas no início, né? Até pontuando que não necessariamente porque você fez a opção diante do segundo turno lá pelo Bolsonaro e o MBL se decidiu pelo Bolsonaro. Essa é uma área em que vocês também, e você, na tua figura, critica do governo, a ação tardia do Exército nas queimadas da Amazônia, a falta de uma política que tenha um olhar um pouco mais cuidadoso com a natureza. Você acha que o discurso do presidente, junto ao seu ministro, o Ricardo Salles, acaba fomentando ações ilegais de madeireiros ali, como foi, por exemplo, aquela que ficou conhecido como o Dia do Fogo? Qual é a tua visão sobre isso? Posso complementar? Vou só complementar, porque aí você já responde de uma vez, eu não fico te interrompendo. Não falta transparência também por falta desse Ministério do Meio Ambiente, uma vez que a agenda do ministro não está necessariamente clara para o público? Por exemplo, no dia 13 de setembro, a agenda dele não noticiava que ele receberia garimpeiros no Planalto. Um deles, por exemplo, réu por uso de cianeto na Amazônia e investigado por compra ilegal de ouro e invasão de terra dos Yanomamis. A agenda dele não dizia que esses encontros aconteceriam. A imprensa noticiou recentemente. Olha, eu pessoalmente, acho que muita gente dá opinião com muita certeza de coisas que entendem pouco. Uma das áreas mais complicadas, eu vejo que a área de saúde e a área ambiental são duas áreas extremamente técnicas e completamente difíceis de você opinar, com certeza. Eu pessoalmente conheço o Ricardo Salles, acho que ele está fazendo um bom trabalho, acho que inclusive o maior defeito dele é estar grudado a um governo tão desastroso. Agora sim, eu acho que é muito ruim para o país você ter um debate exacerbado dos dois lados. Eu sei que é meio que um clichê o que eu vou falar aqui, mas é muito ruim, todo mundo perde quando você tem de um lado o pessoal lá na ONU pondo uma menina de 16 ou 14 anos falando how dare you, e a pessoa, ai meu Deus, ai nossa, aí o Schwarzenegger vai lá e tira foto com ela, aí não sei o que lá, tira foto com ela, e a Greta é a menina do momento, e a ambientalista, pelo amor de Deus, isso aí é um exagero, e isso também fomenta discursos completamente ridículos de um governo que chega aqui e fala, não, o problema da Amazônia é um de esquerda que tá pondo fogo em árvores. Pelo amor de Deus, eu acho que o debate ele tem que ser muito mais técnico, eu acho que ele tem que ser muito menos ideológico, muito mais técnico. Eu não vou chegar aqui porque eu não tenho nem dados, né, para dizer. Eu ouvi o ministro Ricardo Salles dizendo que houve um exagero quando se falou dos 300%, um negócio assim. Agora o Vini ele trouxe fala um que outro dado. O número é ruim, mas ele tá longe, tá na casa dos 3 dígitos. Não deu nem a máxima nem a mínima histórica, segundo ele. Você tá me trazendo um dado de 29 ponto alguma coisa por cento, né? Eu não tenho esses dados. O que eu sei dizer é o seguinte: toda a fiscalização dessas áreas de preservação, ela não é feita somente pelo governo federal, ela é sempre em parceria com os estados e com as polícias estaduais. Então, eu não sei como que funciona a integração hoje do governo do governo federal com os governos estaduais, e sei também que a parte de investigação, por exemplo, você acabou de me falar que o ministro teve uma agenda com um cara que tem, enfim, toda essa parte de investigação, ela é da Polícia Federal, que não necessariamente está ligada ao poder central do governo. Então, mas não desperta desconfiança que ele recebe essas pessoas no Planalto como visita oficial e isso não seja colocado na agenda dele? Olha, eu sinceramente, se está como visita oficial, não desperta suspeita, porque não, senão mas não o cara tá faz por listado debaixo na dos agenda. Era uma visita secreta. Eu não sou advogado dele, não sei o que aconteceu, mas não sei se foi um erro técnico, foi alguém comeu bola, mas assim, uma coisa que eu posso te garantir é que o Ricardo Salles não tá se encontrando com garimpeiro para fazer esquema de grana e colocando isso na agenda oficial. Isso é o tipo de coisa que afasta a gente do debate sério, é isso que eu tô falando. Por muita vontade de você implicar a imagem de um cara malvadão contra as árvores e não sei o que lá, você acaba trazendo coisas superficiais a um debate que eu acho que tem que ser um pouco mais técnico e um pouco mais sério. Eu, sinceramente, não tenho formação técnica para chegar aqui e falar, julgar a política ambiental do governo Bolsonaro. O que eu tenho é, como militante, como deputado, dizer que há um exagero ridículo da esquerda e há um exagero ridículo dos discursos do governo. Então acho que a comunicação, que é a parte que eu entendo, está péssima. Quando você fala assim, falta transparência, falta muita. Não só por causa da agenda do ministro, mas por uma série de outras coisas. Eu não vejo, por exemplo, o Bolsonaro chegar tecnicamente e falar assim, ó, vou mostrar dados para vocês, tal. Eu não vejo. Isso é um erro. E eu, por outro lado, vejo também a esquerda pondo menina de 16 anos como especialista ambiental. Não é um erro. Só vou passar a bola para você, Adriano. Não acho que seja um erro. Eu acho que pode ser uma questão mesmo deliberada do governo. Sim. No sentido... Você
se lembra quando teve a demissão ali, também de uma maneira vexatória, de um cara que é renomado no meio, Ricardo Galvão, diretor do INPE, o instituto que baseia, aliás, seus dados em satélites, em informações científicas, tudo. Você lembra que teve aquela história do Bolsonaro falar assim, como que se divulga esse número, que irresponsabilidade, isso vai gerar problemas para o Brasil, como se fosse para jogar para baixo do tapete uma realidade, um dado real, científico, que mostrava para a gente a gravidade do problema. Aí sim, Adriles, você não acha que tem uma posição ali do governo mesmo, baseado nisso que eu disse, e nisso que o Arthur Duval está falando, que pode estar encaixado numa retórica ali, de exacerbar a ZONG, a ongueiro. O ministro hoje falou para a Jovem Pan, em ongueiros. O problema não são as ZONGs, tem um problema real ali. Olha, tá culpando a ONG, não é só uma migalhinha ali do... Eu acho que eu endosso completamente o discurso do Arthur no seguinte sentido. Esse tipo de descaso e de exagero em relação ao desprezo em relação a políticas ambientais, que não vem do Bolsonaro, vem desde o governo Lula, inclusive, os primeiros 2 anos do governo Lula foram os piores anos de desmatamento da história, do desmatamento. Vem exatamente de um exagero retórico de uma esquerda identitária que coloca, por exemplo, como o Arthur bem citou, uma criança, uma menina de 16 anos, autista, dizendo que a humanidade está à beira da extinção. O problema é ela. E aí, não é ela. Ela simboliza uma histeria coletiva de um princípio ideológico que coloca exatamente uma criança de 16 anos, autista, com problemas mentais, dizendo que há uma extinção da humanidade. O que acontece do outro lado? Existe, olha, você tem o Al Gore, que fez um filme há 20 anos falando sobre aquecimento global, que falou que as geleiras iam derreter, e hoje ele vive à beira-mar, exatamente no local que ele falou que ia ter um derretimento de calotas polares. É assim, uma coisa é sintoma exatamente do exagero do outro. Eu acho que há exatamente uma cultura de descaso em relação ao meio ambiente pelo Bolsonaro, que é sintoma de um exagero retórico e radical de ambientalistas que se transformaram numa espécie de seita. Tá errando justificadamente, então, é isso? Não erra justificadamente, erra exatamente por um sintoma de um erro. É um exagero ideológico que responde a outro. No Jornal da Manhã, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre o levantamento e as ações do governo para combater o desmatamento. Primeiro, é preciso colocar os números no seu devido lugar. Nós estamos muito abaixo do recorde de desmatamento, ao contrário do que saíram em alguns meios de comunicação. O recorde de desmatamento são 28 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 9.700, portanto, é praticamente 1/3 do que foi o recorde de desmatamento. Em segundo lugar, o aumento do desmatamento que nós estamos verificando, ele vem, não é de agora, vem de 2012 em diante. Portanto, o que errado está sendo feito para que nós tenhamos aumento de desmatamento de maneira contínua desde 2012? Essa é a resposta que nós temos que dar. Qual é a resposta? É você dar desenvolvimento econômico sustentável para aquela região. Ou seja, as pessoas que vivem na Amazônia, os 20 milhões de brasileiros que estão lá, ou mais de 20 milhões, precisam ter uma atividade econômica para ter emprego, para ter renda, para poder sustentar a si próprio e os seus familiares. Para isso, o que o governo precisa fazer junto com a sociedade e os governos estaduais? A regularização fundiária, você acabar com essa história de terra grilada, ninguém sabe quem é o dono da terra, portanto você não sabe quem responsabilizar, tem que colocar segurança jurídica nisso. A regularização fundiária é fundamental. Segundo, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia, na qual você identifica quais são as potencialidades, quais são as vocações, quais são os riscos de cada parte daquele enorme território de 5 milhões de quilômetros quadrados. Terceiro lugar, o pagamento pelos serviços ambientais. Ou seja, dizem que o Brasil é o grande prestador de serviços ambientais e, de fato, nós temos um papel importante na regulação das chuvas, na parte hidrológica. Então, o Brasil merece receber pelo que já faz. Não é que nós precisamos fazer para receber, nós já fazemos. Nós já temos o Código Florestal, já temos 80% da Amazônia preservada, 60% da vegetação nativa brasileira preservada, o Código Florestal, a reserva legal, as áreas de preservação permanente, ou seja, o nosso dever de casa vem sendo, sim, muito bem feito. Existem problemas na Amazônia decorrentes justamente desses que até então manejavam o tema ambiental, mas sem dar resultado. O que nós queremos? Um ambientalismo de resultado. Você tem uma política pública ambiental e ela gera um resultado. Para quê? Em primeiro lugar, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que lá estão. Se você não melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão lá, elas vão para as atividades ilegais.
fica sendo convidativo participar de atividade ilegal. Então a pessoa tem que ter alternativas. Se você não pensar dessa forma, fica muito complicado. Só operações de comando e controle, de fiscalização, elas são importantes, mas por si só não resolvem. Então, regularização, zoneamento, pagamento por serviços ambientais, a agenda da bioeconomia, que muito se falou, mas até hoje não se colocou de pé a agenda da bioeconomia, então é preciso destravar isso, respeitar o direito de propriedade, patentes, registro de pesquisa e desenvolvimento, enfim, ter uma mentalidade capitalista, e não uma mentalidade de ongueiro, que acha que o setor privado vai lá fazer coisa errada. O setor privado é quem emprega, quem gera valor agregado, quem gera emprego e quem gera imposto. Então, nós temos que atrair o setor privado para estar lá. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC da prisão após condenação em segunda instância. Os deputados aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça o parecer favorável à PEC do deputado Alex Manente. Agora, cabe ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, instalar a comissão especial, onde ela será debatida por até 40 sessões. De acordo com o Manente, a proposta vincula o chamado trânsito em julgado à decisão por tribunais superiores e deixa claro que recursos especiais e extraordinários ao STF e ao STJ só poderão ser apresentados em casos de revisão da pena. Nós estamos limitando o trânsito em julgado definitivamente para a segunda instância e fazendo com que a Suprema Corte brasileira cumpra o papel de Suprema Corte e assim no mundo inteiro, que ela apenas avalie ações revisionais, onde tenha rito de procedimento errado durante o curso do processo e também as visões constitucionais que ela precisa avaliar. Em entrevista ao Jornal da Manhã, a relatora da PEC da prisão em segunda instância na CCJ do Senado, juíza Selma Arruda, do Podemos, afirmou que a aprovação da proposta só acontecerá com a cobrança da população. O povo brasileiro está indo às ruas e pedindo isso, né? Existe uma sensação de indignação com esta impunidade que foi gerada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eu penso que há essa possibilidade de aprovação, né? A articulação existe um pré-acordo, né, de que isso seja aprovado tanto no Senado quanto na Câmara. É um pré-acordo dos líderes dos principais partidos. A gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né, só quando chegar a hora. Mas mesmo, independente desse pré-acordo, né, dessa articulação, eu acredito que dificilmente um congressista vai ter coragem, principalmente com voto aberto, que graças a Deus é uma regra na casa. Eu duvido que o congressista vá ter coragem de não votar, ou seja, de votar contra seus próprios eleitores. Senadora, a senhora é uma magistrada, a senhora tem uma experiência como operadora do direito, e eu queria perguntar à senhora, do ponto de vista técnico, né, uma análise técnica a respeito do equívoco que foi essa decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal. Veja, essa decisão, ela é tão equivocada que ela veio mudando ao longo do tempo, né? Me parece que o assunto foi revisto sem um motivo concreto, né, real, que justificasse essa revisão. Isso é uma opinião até, digamos, pessoal minha, né? Não havia esse motivo para que esse assunto fosse tratado novamente, principalmente para que as pessoas mudassem de ideia como aconteceu. Mas, tecnicamente falando, o que eu vejo é que o artigo 5º da Constituição Federal, quando diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, ele não quer dizer que ninguém pode ser preso, né? Eu acho que é muito claro o texto do artigo 5º. Então, ser considerado culpado, tecnicamente falando, por exemplo, num processo em que tem havido apreensão de bens, a perda definitiva desses bens. Ser considerado culpado o trânsito em julgado, nesse sentido, começa a contagem do prazo para uma eventual reincidência, né? Ou seja, esse culpado tem uma consequência que não é a que eles quiseram dar. Aí que eu vejo o equívoco, né? Na quinta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, se encontraram para discutir a unificação da proposta da prisão em segunda instância. Ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade, comentei as articulações no Congresso que podem atrasar a votação da PEC.
Reunião na manhã desta quinta-feira, os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, acertaram um acordo para elaborar uma proposta de consenso das duas casas sobre prisão após condenação em segunda instância. No entanto, para senadores favoráveis à prisão em segunda instância, a articulação de Maia e Alcolumbre é apenas uma cortina de fumaça. Segundo esses parlamentares, a dupla quer, na verdade, jogar a votação de uma proposta sobre o tema para 2020, quando a pressão da opinião pública deverá estar menor. Eu não tenho como verificar se é isso mesmo, mas é totalmente verossímil essa alegação, porque de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre juntos, Augusto Nunes, só se espera isso mesmo, empurrar com a barriga, né? É o Botafogo lá da Odebrecht, o Davi Alcolumbre, que não autoriza a tramitação de processo de impeachment contra ministro do Supremo, e eu acho que eles já viram que há movimentos suficientes para pautar na CCJ, porque na CCJ da Câmara foi pautada e foi aprovada a PEC da prisão em segunda instância, por uma maioria expressiva, foram 50 votos a 12, e foi pautada a PEC da prisão em segunda instância no Senado, um projeto similar, não é o mesmo, mas por pedido de vista coletivo apresentado, adivinhe por quem? Pelo senador petista Humberto Costa, acabou sendo adiado para votação na semana que vem. Então, eles vendo que a PEC já começou, de certa forma, a tramitar, que eles não têm como evitar esse início, eles estão tentando uma maneira de retardar, na esperança de que a opinião pública pare de pressionar. Mas é hora do povo pressionar para que seja votado e que seja votado logo, né, Augusto? Está dizendo ontem, estão suspendendo tudo, né? É suspenso. Foi suspenso o julgamento da suspeição, a suspeição do Sérgio Moro no julgamento do Lula. Agora foi suspenso o avanço dessas medidas importantíssimas aí. O povo brasileiro quer isso aí. O povo brasileiro está a favor. O que houve na Comissão de Constituição e Justiça foi muito expressivo. Ficou evidente que existe a possibilidade da aprovação no plenário. E eles empurram para 2020 como se fosse um assunto qualquer, tá? Como se fosse você decidir o que você vai comprar no Natal e tal. Isso aí é uma afronta, né? A inteligência do povo brasileiro. Zé Maria. Olha, foi uma reunião importante, viu? Participaram também líderes na Câmara e Senado. Foi uma reunião forte, pesada e uma tentativa de união de pensamentos aqui. E como sempre, eu vou repetir aqui, senhores, senhoras, sempre que há uma união de cabeças, sempre que há uma união de pensamentos por aqui, o povo está em perigo e é contra o povo que tomadas as decisões em consenso. Daí eu adoro quando tem dissenso, quando tem debates. E o debate é sobre uma emenda à Constituição que define de uma vez por todas que há que se cumprir a condenação. E, no caso, esse degrau é na condenação depois da segunda instância. Pois bem, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles estão juntos na tese, uma tese levantada e que eu venho alertando desde o início aqui da história de cláusula pétrea da Constituição. O artigo 5º é uma cláusula pétrea, direito individual. Mas é possível aprovar que o transitado em julgado não é calendas, não é depois do último recurso, do último embargo. Não é. É depois da condenação de conteúdo que é a segunda instância. E diante disso, houve ali um meio que consenso no Senado Federal, consenso de quem defende, mas ainda rejeitam a ideia de mudar o CPP, o Código de Processo Penal, em 3 pontos. O primeiro deles é retirando a palavra transitado em julgado do CPP. E segundo, é definir que depois de condenado em segunda instância, o juiz poderia e deveria decretar a prisão do réu, que não é mais réu, é condenado. Só que algumas exceções, quando houver divergências, quando houver dificuldades, se permite, e o juiz de segunda instância, né, ou seja, desembargadores, não é qualquer um, o juiz poderia deixar o condenado em liberdade para responder depois de transitar, depois de todos os processos e embargos. Exceção, não a regra. E todos seriam presos. E ainda a possibilidade de prisão preventiva.
Eu entendo que esta prisão preventiva deveria ser opcional ao juiz a partir da condenação em primeira instância. Muitos juízes, senhores, muitos juízes são acusados indevidamente aí de que, mas a polícia prende, a justiça libera. Sabe por que a justiça libera? Porque a lei manda. Um juiz sabe que o fulano é culpado, sabe que ele é perigoso para a sociedade e libera para a rua sabendo que ele vai dar novos problemas, né? Porque a lei determina assim. E recentemente não é nem a lei, é o Supremo Tribunal Federal que determinou que só pode ser preso o condenado, não é réu não, o condenado depois da última instância. Então é esse o jogo e a tentativa é de colocar esse projeto como isca e a definição final, você está certo, Felipe, é para empurrar a coisa para o ano que vem à espera de esquecimento. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos de controle e o Ministério Público. O julgamento foi marcado pela divergência entre Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou a favor do compartilhamento de informações de órgãos de controle sem a necessidade de prévia autorização judicial. Moraes foi o segundo a votar no julgamento que discute a constitucionalidade desse tipo de troca de informações. Para ele, tanto a Receita Federal quanto o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, podem disponibilizar dados ao Ministério Público e às autoridades policiais. Na sessão desta quinta-feira, Alexandre de Moraes defendeu que a inviolabilidade de dados e da vida privada prevista na Constituição não pode acobertar criminosos. Que os direitos fundamentais não podem servir como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma verdadeira redoma protetiva para que as organizações criminosas, os criminosos possam atuar. Moraes defendeu que a Receita Federal encaminhe às autoridades todos os dados fiscais necessários quando houver indício de ilícito tributário. Para o ministro, a Receita tem a prerrogativa de enviar documentos na íntegra, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Em relação ao antigo COAF, Alexandre de Moraes defendeu que o órgão pode compartilhar informações tanto espontaneamente quanto a pedido dos investigadores. Moraes também defendeu que dados de órgãos de controle eventualmente podem servir como prova. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que taxativamente é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. O voto de Alexandre de Moraes divergiu em alguns pontos do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso e votou na última quarta-feira. Para Toffoli, os dados podem ser usados para obtenção de prova, mas não como prova em si. O presidente da corte entendeu que o antigo COAF pode disponibilizar relatórios de inteligência financeira desde que não seja sob encomenda. Já em relação à Receita Federal, o ministro considerou constitucional que a instituição encaminhe informações bancárias ao Ministério Público desde que haja prévio processo administrativo e notificação do contribuinte. Para ele, se não houver autorização judicial, a Receita não pode incluir a íntegra de extratos bancários ou declarações de imposto de renda nas chamadas representações fiscais para fins penais. No início da sessão desta quinta-feira, Dias Toffoli leu um complemento de voto esclarecendo o alcance da posição dele. Em julho, o ministro decidiu monocraticamente suspender todas as investigações em que houve o compartilhamento de dados sem prévia autorização judicial. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário de funcionários do gabinete dele, na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra o hoje senador no Ministério Público do Rio e pelo menos outros 934 inquéritos pelo país. O julgamento que trata do compartilhamento de dados deve ser retomado na próxima sessão do plenário da Corte, que está marcada para quarta-feira da semana que vem. Ainda faltam os votos de 9 ministros. Ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade, comentei o assunto em Uns Pingos nos Is.
José Maria Trindade, o que você achou aí da continuação desse julgamento que a gente comentou em detalhes ontem, aquele dia em que o Toffoli ficou falando horas e horas e não disse nada, porque no final nem os ministros do Supremo e nem aqueles da ala dele conseguiram entender o que ele estava falando, e o Luiz Roberto Barroso saiu ali da sessão e foi flagrado até pelas câmeras. O vídeo estava circulando nas redes sociais dizendo que tem que trazer um professor de javanês, quer dizer, para traduzir o voto do Dias Toffoli, que precisou, aliás, só complementando as informações, emitiu uma nota ontem de noite, uma nota toda em maiúsculas, como se gritar, né? Porque quando é maiúscula parece que é um grito verbal, né? É a linguagem escrita para alguém que está precisando chamar a atenção. Tá falando aos berros. Pois é, então é como se precisasse berrar para se fazer entender, em vez de melhorar a sua própria expressão verbal e a sua compreensão também da realidade. Então ele emitiu aquela nota, hoje no começo do julgamento também tentou esclarecer ali as questões, e o Alexandre de Moraes apontou algumas divergências. E aí, Zé Maria? Pois é, em jornalismo nós dissemos que passou recibo, né, quando um veículo de comunicação aceita a sua matéria e publica, né, no concorrente. Olha, Felipe, é o seguinte, hoje também, isso porque o ministro Alexandre de Moraes disse que seria um voto extremamente curto. Olha só, foi o único voto do dia. Será assim, pingado? Será? Então, uma semana, ficou para amanhã, né? Marcado para amanhã. Faltam ainda 9 ministros, são 11, 2 votaram apenas. O voto do presidente Dias Toffoli, eu soube que ele ficou irritado com essa história do povo não entender. O povo que eu digo não é o povão, não. O pessoal do Supremo não entender o voto dele. Ele dizia, mas voto tão claro assim, ninguém entendeu. Lá na saída do plenário ele até explicou ali e tal. E hoje a gente viu com as explicações dele, mais uma vez, que não era exatamente o que ele explicou ontem. Ele deixa a possibilidade de uso dos dados da Receita e tal, mas os dados globais e cheio de limites. Não se pode ir através de e-mails, de nenhuma forma de nenhum comunicado, apenas acesso, senha. É como fizeram para ele, com a possibilidade de registro, quem acessou e qual CPF. E além disso, nada de pedir, seriam apenas comunicados espontâneos. E aí aparece o voto do ministro Alexandre de Moraes. Um voto demorado, denso, detalhado, né? E ali ele tenta galvanizar o que eu disse ontem, né? Um voto vai aparecer e aí vai ganhar. Será a maioria, né? Um voto dissidente, evidentemente, do voto do presidente Dias Toffoli. Então, assim, qual é a tendência do julgamento? Enfim, a tendência é o seguinte, autorizar, de todas as formas, vai continuar autorizando, né, esse compartilhamento de dados. Isso é óbvio, porque esses órgãos de informação foram criados para compartilhar informações, senão eles não seriam criados. E é assim que funcionava até hoje. O julgamento demonstrou também que o presidente Dias Toffoli tomou uma decisão muito dura, drástica, interrompeu processos e inquéritos sem saber exatamente com que ele estava lidando. Tanto que no início do julgamento ele pediu várias informações ali ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ou seja, ele não tinha conhecimento de como realmente funcionava o sistema que ele suspendeu. E durante muito tempo, 6 meses, né? E então a tendência é essa, liberação para compartilhamento de dados. Isso já está claro, o Supremo vai liberar, portanto, derrotar Dias Toffoli. Por outro lado, pode acontecer alguma restrição, por exemplo, de descer a detalhes sobre um determinado CPF. E outro detalhe que será julgado muito ali é se esses dados, simplesmente os comunicados, servem ou não de prova contra o acusado. Isso também há dúvidas e deve ser definido. Pelo jeitão aí, Felipe, não termina amanhã não, viu?
Pois é, não, já está marcado para a semana que vem, já, na verdade, Zé Maria. Então, o Toffoli aparentemente deixou, ao falar só em informações globais e sem vias informais, só pelo acesso, uma brecha ali para a defesa do senador Flávio Bolsonaro explorar, já que alegava que uma procuradora pediu informações por e-mail. Então, a gente vai acompanhar o desdobramento dessa decisão no caso específico depois dela, já que o Toffoli tentou afastar, em razão de todas as críticas, de toda a pressão, esse julgamento do caso específico do Flávio Bolsonaro, assim como tentou afastar também o julgamento da prisão em segunda instância do caso específico do Lula. Esse é um procedimento comum, mas o Toffoli, Augusto, foi bastante questionado na sessão de hoje sobre os demais ministros, inclusive sobre a escolha dele de julgar o caso de um órgão, quando na verdade os ministros acham que recurso extraordinário só poderia estar julgando um outro órgão que já estava na questão original. Quer dizer, o Toffoli fez um rolo tremendo e aí ele fica espantado por causa dos outros, em vez de admitir a própria enrolação. Nós vamos ver algum... O vídeo do Alexandre de Moraes, então a gente tem um trecho antes do comentário do Augusto, pode soltar aí, Robson. A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado. A clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência relevar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, o juízo de valor depende, agora digo, do caso concreto. Me parece que, até pela ideia da tese ser mais minimalista, dentro da ideia que concordo com o presidente, da questão do compartilhamento, que é o que une a Receita com o COAF, a Receita com a UIF, o compartilhamento, me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que, taxativamente, é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. Então, eu faço só essa ressalva. Então, aqui, presidente, em relação o IFE, o COAF, também entendo que é constitucional o compartilhamento da unidade de inteligência financeira, dos seus relatórios, com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Nós falamos muito do Ministério Público, mas a polícia constantemente pede, e dou aqui um depoimento pessoal, no combate à criminalidade organizada, o PCC em São Paulo, diariamente informações são solicitadas ao COAF para cruzamento de dados pela polícia, nem pelo Ministério Público. O Ministério Público também, o GAECO, mas é pela polícia. É importantíssima atuação de inteligência. Nós precisamos rapidamente ampliar esse banco de dados, mais acesso e, mais ainda, ampliar a capacidade de análise desses dados com programas novos, computadores melhores, algoritmos melhores, um sistema de inteligência realmente, porque aí nós vamos evitar muita coisa. Daí o ministro Alexandre de Moraes, que nunca é demais lembrar, foi secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, então precisa ter o mínimo de conhecimento do funcionamento da polícia e dos métodos de prevenção a determinados crimes que usam a lavagem de dinheiro. Augusto Nunes. Bom, o Alexandre de Moraes também, quando fala de improviso, mostra que o tribuno, o grande orador no Brasil, é uma espécie em acelerado processo de extinção, né? Mas nada como o Toffoli. Um site... Foi treinado pela Dilma? Pois é uma versão masculina da Dilma, aí piorada talvez, porque eu não entendi o voto dele e compreendi um site que deu que, depois do voto do Alexandre, um site deu que estava 2-0. A votação está certo, porque há momentos no voto do Toffoli, ou nas declarações que ele deu hoje, que parece que ele está contra o que ele propôs. Pois é. Eu não entendi mesmo, e só disse o seguinte, né? Ele mostrou com o voto, o Toffoli, porque ele foi reprovado 2 vezes
do concurso para ingresso na magistratura paulista. Está claro, ele não conseguiu. Os caras que o examinaram não entenderam nada. Ou entenderam e viram que ele não sabe do que está falando, que é o que aconteceu ontem e hoje. E agora eu me pergunto se caiu tanto assim o nível dos que ingressam na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Sempre foi a elite jurídica que saía de lá. Agora o Toffoli, diplomado, sei lá como é que ele conseguiu, que tipo de avaliação fizeram. Ele não sabia com o que estava lidando. O Alexandre de Moraes sabia, por causa disso. Que o Zé lembrou o Felipe, que, né, ele foi secretário de Segurança, ele sabe que esses dados são fundamentais para o combate às organizações criminosas como o PCC e, portanto, elas têm de ser compartilhadas com a polícia também, além do Ministério Público. Ele vem com essa conversa agora de não pode detalhar, tem que ser a informação global. Ué, você manda a informação global, fica evidente que ela está que o dono da conta está sob suspeição, e aí você pede o detalhamento, que é o que faz qualquer autoridade que tem mais de 5 neurônios na cabeça, que é o que está faltando no Supremo. Essa, aliás, Augusto, é uma das alegações, quer dizer, a partir dos indícios coletados, junto com a informação sobre movimentação bancária atípica, por exemplo, claro, aí você tem um número suficiente de elementos para pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal, aí sim, ao Poder Judiciário. Agora, sem ter isso, fica realmente complicado. Perfeito. O primeiro a estranhar a movimentação da conta é o banco. Aí o banco passa esses dados aí para o IF, né, agora. Uhum. Vamos chamar de COAF, aí que o povo entende melhor. Ex-COAF. Que deveria continuar existindo e funcionando normalmente. Vamos chamar de ex-COAF em protesto contra a mudança de nome. Fica mais fácil. Se o COAF recebe essa informação do banco, ele tem que investigar, né? Dar uma olhada ali mais acurada no que se passa. Constatando que os números são suspeitos, ele encaminha a autoridade competente. Aí pode ser a polícia, tá? O juiz, até este momento, é uma figura dispensável, né? Porque ele tem de conceder autorização, né? Se você não tem dados suficientes para pedir a autorização. Então a gente sabe o que o Toffoli está querendo proteger, só que ele se perdeu. Ele não sabia como funcionava, ele ficou completamente confuso e a única frase muito boa do voto dele ontem foi aquela que ele diz: dado adiantado da hora, vamos encerrar a sessão. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro lançou o partido Aliança pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deu nesta quinta-feira o pontapé inicial para a criação do partido Aliança pelo Brasil. Ele será o presidente da legenda e terá como primeiro vice o senador Flávio Bolsonaro. O filho mais novo do presidente, Jair Renan Bolsonaro, entra na política e também fará parte da comissão provisória do Diretório Nacional do partido. No discurso que fez durante a cerimônia de lançamento, o presidente da República afirmou que o Aliança é a oportunidade de unir todos os brasileiros de bem pelo futuro do país. Sei que não terei paz até o final do mandato, mas eu tenho certeza que nós, pessoas de bem, vamos cada vez mais lutar e atingir os nossos objetivos para termos um Brasil muito melhor daquilo que peguei em janeiro do corrente ano. O assunto foi debatido no programa 3 em 1. Fazia tempo que eu não vi o presidente tão à vontade, né? Com um semblante muito ali feliz. Ele demonstrava estar satisfeito com aquele momento, orgulhoso. E se explica isso, Brown, porque o partido nasce como uma extensão da casa do Bolsonaro, né? É uma extensão do clã Bolsonaro. O último filho, homem, que faltava entrar na política foi introduzido nesta quinta-feira. Jair Renan, o 04, estava lá presente na cerimônia e foi nomeado, designado vogal da sigla. Faz parte, portanto, da executiva da sigla recém-criada. Flávio Bolsonaro é o primeiro vice. Carlos e Eduardo ainda não aparecem, mas ficaram 2 cargos vagos. Eles fizeram questão de dizer que estavam aprovando na Assembleia, na Convenção, 2 cargos que ficam vagos e serão depois preenchidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente, porque não pode se desfiliar agora, com medo de perder o mandato, então está aguardando, e o Carlos Bolsonaro também deve ir. Até a dona Michele fez uma participação, fez ali
uma intervenção pedindo uma mudança no estatuto do partido para que o texto sobre a inclusão de surdos ficasse mais de acordo com aquilo que ela desejava. Então, o presidente muito à vontade, o ideário do partido é absolutamente o da campanha de Jair Bolsonaro, usando os mesmos termos, usando inclusive as mesmas expressões, falando e aí em retomar o prestígio e recontar a história das Forças Armadas para que elas tenham o seu lugar na história reconhecido, e essas outras coisas que você falou, contra as quais o partido se diz que vai lutar, globalismo, socialismo, nazifascismo e outras bruxas, uma peroração religiosa muito forte, muito grande. A parte da religião toma conta da introdução e de toda a primeira parte das ideias do partido lidas ali pela advogada Karina Cufa, que teve uma grande relevância, um grande protagonismo na cerimônia. Ela e o Edmar Gonzaga é um partido que nasce com esses dois advogados muito enfronhados, inclusive na direção partidária. Ele e ela, membros da direção partidária. Edmar Gonzaga é muito próximo do Gilberto Kassab, ajudou a criar o PSD. Tem essa expertise, traz a expertise para ajudar a criar a aliança, mas ele não, naquela ocasião, não tinha todo esse espaço partidário, inclusive para falar doutrinariamente em nome do partido, como fez nessa quinta-feira. Então, os dois advogados tiveram um peso muito relevante e devem ter um peso bastante relevante no partido de Jair Bolsonaro. É um misto de conservadorismo na área de segurança e dos costumes, com um liberalismo econômico esboçado muito levemente no programa. A parte econômica ocupa um espaço bem menor do que essas outras duas, a parte dedicada à defesa de Deus e dos valores religiosos e da família, e a parte dedicada à defesa daquelas teses caras ao bolsonarismo, como a possibilidade de legítima defesa com porte de arma como um direito inalienável, a questão da educação, ser uma prerrogativa da família contra a ideologia de gênero, etc, etc. Então, não teve muita surpresa no ideário. Eu acho que o ponto positivo foi todo o capítulo ali ligado a compliance partidário. Isso é uma novidade interessante. Outros partidos até já têm isso. O Partido Novo é um dos que tem. Dizer que vai seguir regras de compliance e que vai ter total transparência no uso das verbas do fundo partidário. O Bolsonaro até brincou, isso aí não tem problema porque a gente nasce sem partido, a Karina é uma tesoureira que não vai ter partido para administrar, etc. Mas é algo positivo e que a gente vai observar depois como vai ser aplicado na prática. Outra coisa que eu achei positiva também no ideário do partido foi a de não aceitar filiados condenados em segunda instância por uma gama grande de crimes ali, crimes hediondos, corrupção, vários tipos de crimes. Eles dizem que a pessoa não poderá ficar afiliada, então tira o espaço do subjetivismo para isso. Se a pessoa tiver uma condenação em segunda instância, eu entendo que ela está automaticamente desligada do partido. Acho uma regra mais clara que a das demais agremiações. De resto, aquele misto ali de um conservadorismo muito ultraconservadorismo, se é que se pode chamar assim, misturado com um liberalismo econômico soft ali, que fala nas premissas gerais, mas não detalha muito. Fala, Josias. A convenção inaugural da Aliança pelo Brasil deu uma ideia do que vai ser esse novo partido do presidente da República. O encontro teve uma aparência de culto religioso, o programa defende valores cristãos e o acesso às armas com a mesma tenacidade e abomina o comunismo, despreza o chamado globalismo. Tudo cheira a Bíblia, pólvora, naftalina e Olavo de Carvalho. O presidente da agremiação vai ser Jair Bolsonaro. O vice, o primogênito Flávio Bolsonaro. Na primeira secretaria, responsável por tocar a máquina, vai ficar o ex-ministro do TSE, o Edmar Gonzaga. Na tesouraria, zelando ali pela caixa registradora, a advogada Karina Cufa. O Edmar e a Karina, eles têm um objetivo em comum, que é ajustar as circunstâncias aos interesses do Bolsonaro. De antemão, o presidente avisa que são grandes, muito grandes as chances de o partido não se constituir em tempo para participar das eleições municipais do ano que vem. É como se o Bolsonaro dissesse, com outras palavras,
danem-se vocês todos e os seus projetos políticos, o que importa é a minha candidatura à reeleição em 2022. É mais ou menos como se o presidente tivesse um projeto procissão, em que ele se apresenta como o santo da procissão e pede aos devotos que o acompanhem nas suas preces até o ano de 2022. Quando alguém se apresenta assim, como um messias, só há 3 alternativas. Ou se trata de um idiota, de uma fraude, ou é um messias mesmo. Fala aí, Constantino. O partido é lançado, né, e ainda, obviamente, é um projeto, precisa das assinaturas, numa época que, de alguns anos para cá, todos os partidos vêm tentando mudar o nome para tirar essas siglas que começam com P, né, e botar um nomezinho mais moderno e simpático, daí o Aliança. Mas fosse em outra época, e ainda com a nomenclatura antiga, eu acho que seria PJB, né, Partido do Jair Bolsonaro. É óbvio que é um projeto familiar, né? O filho, o outro filhinho que ainda não entrou na política é um dos conselheiros e por aí vai. É um projeto que gira todo ele em torno de uma pessoa e não de princípios. Claro que tem que ter lá umas bases programáticas e tudo, mas a lealdade se deve à figura de Jair Bolsonaro. E o mais curioso é que aquilo que muito bolsonarista está passando pano hoje nas redes sociais para justificar é exatamente o que, na minha opinião, merece mais crítica. Enquanto que o que a imprensa, em geral, vai lançar os holofotes e os ataques é aquilo que, na minha opinião, não é tão condenável assim, que é justamente o caráter do que defende o partido, em tese, né? Em primeiro lugar, é óbvio que o partido, como tudo aquilo quase que vem de Bolsonaro, é mais reativo do que proativo. Ou seja, ele se define mais por aquilo que ele condena do que por aquilo necessariamente que ele defende. Então ele é um partido anticomunista, antiglobalismo, anti-aborto e por aí vai, né? Até aí, legítimo. Já cansei de falar aqui que é preciso separar sempre duas vertentes do bolsonarismo. Uma, aquilo que ele elenca como seus eventuais adversários. E são inimigos reais, não são inimigos imaginários, na minha opinião. O comunismo está aí, vivo ainda. Basta olhar para a Venezuela. Bolívia quase foi nessa direção, tem o Foro de São Paulo. O PSOL existe no Brasil, o PCdoB, o PT e por aí vai. O globalismo é um assunto muito sério para quem debate o que está se desvirtuando do que era a globalização num mundo cada vez mais dominado por grandes grupos e tudo mais, que tentam administrar, nas palavras usadas pelo braço direito de George Soros, administrar a globalização. É análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado. Então, todos os inimigos que eles apontam eu acho reais. A questão é discutir a forma de reagir a isso, que eu condeno muitas vezes. Outra coisa é o que defende. Colocar Deus no centro, família e certos valores, eu acho também que só é algo tão chocante assim no mundo pós-moderno que vivemos, dominado pelos entre aspas, valores progressistas, que vem destruindo e atacando sistematicamente há décadas aquilo que até pouco tempo atrás era considerado o básico do básico, né? Homem é homem, mulher é mulher, ou seja, condenar a ideologia de gênero, casamento é entre homem e mulher, coisas que até pouco tempo atrás, inclusive na nossa Constituição também está presente, eram tidos como normal e hoje é um absurdo defender a coisa de ultraconservador, reacionário, tacanho, obscurantista e por aí vai. Então, isso não é o que mais me incomoda no partido. Faz falta um partido com valores mais conservadores nos costumes e tudo mais no Brasil, ou com essa defesa firme contra a bandidagem, né, e tudo mais. Isso faz falta. O que me incomoda é mesmo a concentração em torno da figura do Bolsonaro. É ser um projeto personalista. E aí a turma que passa pano diz o seguinte: mas todo partido tem dono. Não gostou, não se filia. Simples assim. Não é simples assim. Estamos debatendo aqui os conceitos por trás. Aí tentam comparar com o Partido Novo, lá fundado pelo João Amoedo. Não tem nada a ver. O Partido Novo é calcado nos princípios, não é o show de uma pessoa. As filhas do João Amoedo não fazem parte dos diretórios e não tocam o partido. Então é bem diferente, são dois projetos bem distintos. Então é preciso pontuar aqui que a Aliança pelo Brasil diz respeito, do começo ao fim, à figura de Jair Bolsonaro. O resto é decorativo, é apêndice. E isso é o que mais deveria incomodar quem acha que faz falta no Brasil, justamente fortalecer valores, princípios, inclusive conservadores,
que o partido dele tangencia com alguns excessos em algumas áreas, né? Ou algumas paranoias, digamos assim, e na forma de combatê-los, aí sim, um bom debate que deve ser travado, na minha opinião, equivocada, muitas vezes equivocada a forma. Agora, vamos ver, né, daqui para frente. Eu acho que o que o Bolsonaro deixou claro com esse lançamento do Aliança é que ele tem, de fato, um projeto personalista e não necessariamente um projeto de país. Você acompanhou aqui a Semana da PAN com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.